Respira fundo e conta até 3. Quem nunca ouviu essa frase? Respira se não pira. Respira fundo e coragem, força. Respira e vai. Vamos falar hoje sobre respiração. Como seria desconceituar também a respiração? É engraçado. É engraçado porque sempre que a gente escuta essas frases, esses jargões já, né? Muitas vezes as pessoas pensam até ser clichê essas frases e respondem, uai, se eu não estivesse respirando, se eu não estou respirando, eu não estaria nem aqui, é óbvio que eu estou respirando. Então, o desconceito, ele é necessário para a gente entender de onde vem tudo isso. Se a respiração é natural de todo ser humano, é involuntária, é automática, como é que então a gente pode, a gente escuta inclusive, né, tanto sobre isso. Você sabe respirar? Você sabe ter a consciência da respiração? Muitas vezes, quando o processo é natural já do nosso corpo, a gente tem a mania, o nosso tal do inconsciente já criado com tantos conceitos, com tantas crenças. Então ele já está acostumado a achar que sabe. E nós sabemos realmente, mas a gente sempre pode aprimorar. Então vamos falar um pouquinho da respiração no conceito desconceituado. Que legal que fica a troca do tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Às vezes parece não fazer sentido essas frases que eu trago no meio dos vídeos, enfim, mas são os mantras, são os processos verbais necessários para que a gente possa então entender sem precisar e sem necessitar obrigatoriamente da resposta com todas as vírgulas. Vamos ver se faz sentido. Como eu sempre gosto de falar do acesso à nossa energia, vocês já devem ter acompanhado no material inicial gratuito que eu disponibilizei para vocês. Quem não acompanhou pode baixar no site, é rapidinho. Esse material ele começa exatamente com a base da tríade tão trabalhada no desconceito. Observar. A tríade observar, absorver e agir. Mas vamos pegar lá o primeiro passinho, observação. A respiração observada, conceituada então como sentido natural do ser humano e sentido natural do corpo, tá ok. É o nosso físico, é o ar que entra, é o ar que sai, a inspiração e a expiração. Mas se a gente for parar para observar exatamente qual o tipo da respiração estamos tendo, colocar então o desconceito, que seria a consciência, ou melhor, a expansão dessa consciência, a gente consegue então significar a respiração em tantos tipos de situações em que nos pegamos. E a respiração, então, quando a gente fala consciente, a respiração colocada no presente e no agora, a pensada, a observada, na parte científica conceituada, como todo o nosso aparelho respiratório, a parte alta, média e baixa, toda a explicação, a entrada de ar, a saída de ar, mas nós podemos também colocar o presente em ação na falta de consciência dessa respiração tão automatizada. E é aí o perigo do conceito. Nós crescemos com um tipo de respiração natural, então, que é engraçado dizer para e respira, respira fundo, respira se não pira, respira e pensa até 3. O que é esse respirar? É exatamente aproveitar todo o conjunto, saber na consciência de estar respirando então nesse conjunto. Então por que eu não falo tanto do conjunto em si, da parte científica, do conceituado, da explicação que já existe, da teoria já baseada? Porque isso tudo já está aí, a gente sabe exatamente como funciona.
o convite para o desconceito é exatamente entender, então, como chegar a essa consciência que nos traz a exata leveza da essência. E por isso que para cada um faz um sentido diferente. Então, começando com a parte 1 do observar, vamos voltar agora de novo lá na tríade, começando do observar, nós conseguimos colocar a observação na respiração, e aqui inicialmente eu sempre falo da respiração diafragmática, tanto do observar quanto do sentir. Agora a gente pode começar a absorver um pouquinho mais também das possibilidades. Então, a diafragmática e a torácica. Coloque as mãos, primeiro de tudo é o que todo mundo sempre inclusive coloca, posição confortável. Para leveza, então sentados numa postura bacana, numa postura correta confortavelmente, ou até deitados antes de dormir, ou enfim, o próprio banho, com uma postura consciente. Então coloque uma mão no tórax e uma mão no abdômen, né? Um pouquinho ali em cima do diafragma. Perceba como você está respirando, perceba como é essa respiração. Eu digo sempre para começar as observações em momentos tranquilos, em momentos conscientes, porque depois a gente começa a perceber que a constância vira hábito, no sentido disso começar a se repetir nas observações em momentos de estresse, em momentos de ansiedade, em momentos de euforia, em momentos de angústias, em N momentos. Então, o iniciar é importante por isso. Sente. E a respiração diafragmática versus a respiração torácica é justamente a troca de energia necessária para desencadear, então, toda essa respiração e mesmo a entrada e a saída dos ares, vamos colocar assim. A respiração torácica, ela, enfim, não nos permite nem 10% dessa absorção toda de oxigênio que a respiração diafragmática nos convida a sentir. Então, cada vez mais, quando sentimos a parte do diafragma pulsando a mais e a gente conscientemente colocando essa respiração para ela se tornar, então, aquela respiração inconsciente, muitas vezes ofegante, mas muitas vezes pelas angústias e pelo estresse mesmo, dia a dia, correria, N sentidos, não só incômodos, não só dores, mas que acarreta mesmo nessa carga, e acaba necessitando de mais energia a respiração torácica. Então, você precisa de muito mais energia e acaba tendo menos proveito. Então, até né, nessa parte ali do respirar consciente, respire pelo nariz, prezando pela expansão do diafragma para que esse oxigênio faça, então, todo o trabalho que ele tem para fazer. Vamos desconceituar, não vamos colocar uma parte muito teórica aqui hoje. E então, o que vai acontecer? Agora a gente pode entrar no nosso corpo etérico, no nosso corpo astral, na energia cósmica. Quando inspiramos e sentimos a presença consciente desse respiro, puxa e receba toda a energia e se concentre. É por isso a respiração em 3 segundos, o segurar 3 segundos e depois o expirar também com os 3 segundos, enfim, gradativamente aumentando e no seu sentir, na sua leveza. Porque essa consciência, inicialmente, não raras às vezes, a cabeça bagunça, um pouquinho de dor de cabeça, porque é o oxigênio que está entrando. E daí agora, né, falando de novo ali dos corpos, nós vamos emanando toda essa energia. Nosso corpo físico está aqui, né? O nosso sistema interior, nossos órgãos, nossos sistemas, eles funcionam. Mas a camada de energia que possuímos, né, o corpo etérico que possuímos, ele recebe toda essa energia cósmica que é necessária de sentir a presença. É necessário sentir a presença, porque se não faz sentir,
não vai fazer sentido. Então, a individualidade é exatamente essa também. Por que então, parado no meio da natureza, tem que ficar mil e um tempo concentrado e respirar e esperando? Não, é a leveza. Então, passo a passo, o respirar consciente, o você sabe respirar, muitas vezes isso, é sair da automaticidade, é sair desse natural comprado. Porque a respiração é natural, sim, do ser humano. Mas muitas vezes compramos coisas alheias que impactam, então, nesse corpo físico que tem todo esse sistema a ser cuidado. Então, o respirar tem muito a ver no desconceito, falando com a observação, observar, né? Observar todo o ocorrido, todo o presente, o agora, a consciência, para então expandi-la, né? A gente precisa acessar essa consciência, acessar essa energia para pouco a pouco expandir isso também e ir potencializando, mas é tudo um passo a passo. E que mais? E que mais a gente pode desconceituar a respiração? A gente pode desconceituar a respiração também na continuidade que vira hábito. Considerando que a respiração ela é uma possibilidade e a gente pode caminhar passo a passo para então depois desenrolar todo o conjunto necessário para o acesso a toda a cocriação necessária da nossa realidade e o desbloqueio do tal ego que nos impede a absorção das possibilidades que é a nossa realidade, a gente coloca então como uma possibilidade, a respiração como uma possibilidade de fazermos, termos e criarmos coisas tão diferentes, porque nós somos essas possibilidades. E como possibilidade, a gente percebe o desconceito da respiração como sendo tão importante para a gente destruir e descriar tudo que não nos pertence e para que a gente possa, então, ter uma gestão das nossas emoções, um controle maior dos nossos relacionamentos, em todos os sentidos, família, trabalho, filhos, amizades. Então, quando a gente coloca exatamente o desconceito da respiração na importância dela significar todo esse compasso de uma possibilidade em gestão, em gerir, cuidar, coordenar as próprias emoções, a gente coloca como expansão de consciência, porque isso é uma inteligência. A inteligência, então, de dominar, não é dominar, é compreender o todo necessário e que a respiração nos coloca nessa presença. A respiração, então, não mais como involuntária, como automática, uma respiração consciente, presente, expandindo cada vez mais as inteligências e conseguindo entender, não esperando respostas, liberando todos os sentidos de que não nos pertencem, as crenças e os inconscientes que a gente tanto comprou. O exercício da respiração é muito importante, como eu comentei no decorrer do vídeo, fazê-lo com o tempo e o passo a passo, principalmente em momentos leves, em momentos conscientes, porque é essa constância que vai virando o hábito. E é nessa constância que a gente vai conseguindo repetir os hábitos no involuntário, no automático, mas agora conscientemente, porque é a consciência que está tomando mais parte daquele inconsciente. Então, respirações ofegantes, cansaço, estresse. Observem. E claro, sempre tentando, nos momentos de leveza, nos momentos de facilidade, nos momentos mais tranquilos, fazer a respiração consciente. Percebendo, então, né, como está vindo esse inspirar, como está indo esse expirar, quais as observações que me vêm, quais os resultados que acabam me trazendo, porque é comprovado, não é fórmula mágica, depende de cada um e cada um na sua individualidade. Eu, particularmente, recomendo sempre descruzar pernas e braços
Por quê, Paola? Descruzar pernas e braços para que a gente deixe a energia fluir, deixe a energia correr. Então, falando mais uma vez dos nossos corpos, né? O todo interligado, todas as nossas energias. Como seria parar um pouquinho, então, e observar essa nossa respiração como o primeiro passo? É óbvio que o observar no ponto total da tríade, da tríplice ali, né, do conjunto, mais todos os nossos corpos, ele envolve todo um desenvolver diferente, mais aprofundado. Mas base principal, o primordial, é o inicial, acessar a sua energia. Qual é a sua essência? O que viemos para ser, ter e criar? Por que eu falo tanto disso? Somos todos um no conjunto de que, ok, cada um na sua individualidade, somos todos um, mas somos todos um também nos nossos próprios e vários corpos e no nosso próprio observar. O que a gente foca, a gente expande. O que estamos querendo focar? Estamos focando então nesse interior, nessa essência, nesse eu, nessa respiração? É um primeiro passinho, um desvendar, um se permitir. E é assim que a gente vai trilhando justamente para cada essência se revelar na própria leveza, porque senão não vai fazer sentido.